Olá, telespectador do Canal 20. No programa de hoje, nós temos a presença da doutora Juliana Arcaro. Ela que é dentista e ortodontista e abordará sobre hábitos bucais deletérios. Olá, amigos do Top Saúde TV. No programa de hoje, nós temos um tema muito importante: hábitos bucais deletérios. Aqui ao meu lado, eu tenho a presença da doutora Juliana Arcaro. Ela que é ortodontista e vai falar um pouquinho sobre o assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Ellen. Fala para nós, então, o que são os hábitos bucais deletérios. Primeiramente, a gente precisa destacar o que são os hábitos bucais, né? Sim. Que são assim, são repetições de atos que as crianças, bebês fazem, né? De tanto repetir aquele ato, ele acaba se tornando inconsciente. Então, ele acaba fazendo de forma que já não perceba e vira um hábito de todo dia, diariamente, estar fazendo aquilo. Sim. E por que ele se chama deletério? Porque ele é um hábito que acaba prejudicando o desenvolvimento e o crescimento da criança. Ele acaba causando algum problema de crescimento, então por isso ele se chama deletério. E quais seriam esses hábitos? Bom, os hábitos a gente pode classificar como extrabucais, que são fora da boca, e os intrabucais. Certo. Os extrabucais a gente diz que são os apoios faciais, que é ficar apoiando, né, a mão durante muito tempo. Pode ser tanto diurno, durante o dia, quanto noturno. A criança dormir, às vezes, apoiada. Então, isso, de forma constante, acaba interferindo no bom relacionamento e desenvolvimento das arcadas. No caso, ela vai prejudicando a formação. Isso. E os intrabucais, né? Certo. Que seriam o quê? Sucção de dedo, de chupeta, morder lábio, a onicofagia, que é roer unhas. Tudo isso são hábitos que a criança vai adquirindo que vão posteriormente causar algum problema em relação ao crescimento e ao desenvolvimento facial como um todo, né? Tanto de língua quanto de bochecha. Dentre esses hábitos, a gente poderia frisar um pouquinho sobre o hábito da sucção das chupetas, né? Isso. O que ela traz de reflexos negativos para a criança num futuro, né? Bem, vamos frisar a chupeta porque ela é muito utilizada, é o que é o mais que a gente vê que tem a maior prevalência entre as crianças é o uso da chupeta. Sim. Então, assim, por que ela é tão que a gente diz que ela seria tão prejudicial, né? A criança utilizando muito a mordida dela, conforme ela vai desenvolvendo a dentição, né, que começa a vir os primeiros dentinhos. Sim. Aquilo ali, o bico, ele já tem um formato que vai prejudicar, porque o dente não vai conseguir vir no lugar onde deveria, que é fechando a oclusão. Né? Então ele acaba ficando com o que a gente diz que é a mordida aberta. Ele acaba não mordendo, ocluindo tudo e fica com um espaço entre os dentes na região da frente, geralmente que é onde fica a chupeta. Certo. E por que da sucção? Tu sabes me explicar por que as crianças, os bebês, elas têm esse hábito da sucção? Sim, sim. A criança ela tem a necessidade de sucção. Ela precisa primeiramente se alimentar. Então ela ainda não tem dente, o bebê, né? Então ele precisa da sucção para poder ingerir o seu alimento, que geralmente é o leite, né? Por isso que é tão importante a amamentação materna. Principalmente assim entre os 6 primeiros meses. Ela precisa daquela sucção também pelo emocional do bebê. Ele precisa fortalecer. Né? E também o emocional, ele também precisa daquilo ali que seria ele é muito pequeno, ele é bebê ainda, então ele não tem outras atividades como a gente já adulto tem, então ele fica se partindo na parte da sucção, até mesmo para dormir melhor, então ele acaba cansando, ele precisa desse movimento. Certo. Por isso que às vezes não supre só com a amamentação e as mães acabam dando a chupeta para tentar suprir um pouco e aí eles conseguem às vezes dormir melhor. Certo, na tentativa de amenizar, né? Isso. Então, mãe, você que está nos assistindo, fique atenta às informações da doutora Juliana acerca da amamentação. A amamentação ela é importantíssima para a formação e o desenvolvimento da criança. Doutora, falando um pouquinho ainda sobre as chupetas, existe um modelo indicado pelos ortodontistas? Sim, a gente tem hoje no mercado, né, as chupetas que a gente diz que são ortodônticas. Sim. Né? Elas têm um formato diferenciado das simples, que a gente costuma já conhecer.
né? As simples, elas são de forma mais arredondada, e a ortodôntica a gente vê que ela é como se fosse mais, uma parte ela é mais plana, então ela é toda diferenciada. Só de pegar a gente já consegue perceber a diferença. Certo. Então, como a gente muitas vezes tem que fazer o uso da chupeta, a gente acaba, né, usando isso nos bebês, a gente deveria então optar pelaquela que é mais adaptada. E o material, ele é diferenciado da chupeta comum ou seria o mesmo material? Ele é um pouco diferente, ele é um pouco, a borracha, né, o látex que ele é feito, assim, ele é um pouquinho diferente, ele não é tão, ele é mais durinho um pouco, né, mas basicamente é o formato que vai direcionar na boca do bebê que vai fazer a diferença depois, posteriormente, no mercado. Esse formato que está aparecendo aqui na câmera, né, esse formato assimétrico, então é o formato que não é indicado. Isso, mais arredondado é o que seria a que o não prejudicial. Isso. Tá. E o que é mais tortinho, que a gente vê que seria o ortodôntico. Mas isso no mercado já tem escrito bico ortodôntico. Certo. Então a gente já consegue perceber. Doutora, então quais são os pontos de encontro desse material? Eles podem ser encontrados em mercados e também em farmácias. A gente só tem que observar a embalagem que vai estar escrito bico ortodôntico. Ok, não tem nenhuma prescrição médica, você pode comprar? Não, pode comprar. A gente tem, dentre as marcas, a gente tem algumas que são mais indicadas, mas aí às vezes não se encontra, então desde que seja um bico ortodôntico já está mais adequado. Tá. Doutora, além da chupeta, existe algum outro tipo de sucção que possa vir a prejudicar a formação da criança? Sim, a gente estava comentando do bico, porque o bico fica mais tempo com a criança, então depende muito da intensidade, mas a gente tem a mamadeira. A mamadeira o bebê vai utilizar mais na hora de se amamentar, ela fica geralmente um tempo menor, mas ela também prejudica. O tempo que ela fica, dependendo os anos que a criança usa, que às vezes ela fica bastante tempo com mamadeira, então aquilo aí também vai interferir depois em toda a arcada e toda a oclusão daquela criança. Bom, existem casos assim de crianças entrando na adolescência até os 10 anos que chupa bico, que toma mamadeira, né? Isso. A gente vê muito isso com o emocional, né? Então a gente consegue observar muito do psicológico. Então geralmente a gente também trabalha junto com a psicologia. Nesses casos a gente tem que indicar que a gente consegue detectar quando precisa e faz o encaminhamento adequado. Sim. Porque por muito tempo a gente sabe que não é o normal, né? Doutora, então a mamadeira, existe algum tipo de mamadeira indicada? Sim, também tem a mesma situação dos bicos, a gente tem as mamadeiras com o bico também ortodôntico. É importante a gente frisar que os ortodônticos, eles são separados em idades, então de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, então a gente tem que diferenciar ali, ver a idade que tá, os meses, e aí comprar o adequado. Ele é semelhante ao da chupeta? Semelhante. Muito semelhante. Não utilizar então o que é assimétrico. Isso. E aquele que é mais tortinho seria o indicado. Isso, e da mamadeira também é importante a gente destacar aqui que as mães muitas vezes elas colocam a alimentação um pouco mais, né, farelos, mais grossa, assim, para a criança, né, já tá crescendo, às vezes ela quer alimentar ela mais. E aí acaba fazendo um bico da mamadeira maior. Vai furinho mais o furo para poder tomar mais fácil. E isso não é o adequado. Por quê? A criança precisa da sucção, da força para poder desenvolver toda a musculatura, tanto de lábios quanto de línguas. Então, se ela ajuda, tá facilitando, ele acaba não tendo, suprindo essa necessidade que ele tem. Então isso também é prejudicial. Então é importante comprar o bico da mamadeira adequado para a idade adequada e não alterar o bico, né? Manter do jeito que tá, porque ele precisa mesmo dessa movimentação toda. Ótima dica então. Nós vamos aos comerciais e já voltamos no segundo bloco com a doutora Juliana Arcaro, falando um pouquinho sobre hábitos bucais deletérios. Atendimento humanizado, tecnologia avançada, serviços exclusivos e profissionais qualificados. São João Batista, o hospital que é referência em todo o sul do estado. Localizado em Criciúma, a instituição é muito procurada por pacientes de diversos municípios catarinenses e também de cidades do norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, quem procura excelência na saúde, procura o São João Batista. O
hospital está em constante renovação para cumprir com o compromisso de prestar serviços com qualidade, humanidade e ética, priorizando a satisfação e a eficácia na recuperação dos pacientes. Investimento em tecnologia é a expressão de ordem no São João Batista. Todos os setores acompanham a evolução tecnológica por meio da aquisição de equipamentos, da capacitação profissional e da implantação de novos métodos. O tratamento dado aos pacientes segue princípios éticos e humanitários, garantindo o respeito à individualidade e à sua privacidade. As acomodações são climatizadas e possibilitam total conforto aos pacientes. Para o São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Por tudo isso, somos referência no sul do estado. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. A Naturalis disponibiliza a você produtos de qualidade que deixarão o seu dia a dia mais saudável. Uma grande variedade de grãos, biscoitos integrais, farinhas, temperos, produtos orgânicos e chás. Oferecemos também uma variedade de produtos para auxiliar na redução de peso com saúde, como chá verde, chia, óleo de coco e chás solúveis. Agora, a Naturalis também conta com a linha de suplementos nutricionais, com uma grande variedade de produtos da marca Vitafor. Qualidade e eficácia em nutrição clínica e esportiva. Viva com mais saúde. Viva Naturalis. Olá, amigos. Estamos de volta ao segundo bloco do Top Saúde TV. Aqui ao meu lado eu tenho a doutora Juliana Arcaro. Ela que é dentista, está falando um pouquinho sobre hábitos bucais deletérios. Doutora, dando continuidade então ao nosso assunto, podia citar pra gente se existe também algum outro hábito que se aplica dentro do caso dos hábitos bucais? A gente tem, além da chupeta, da mamadeira, tem o dedo também. Tem crianças que elas não se apegam à chupeta, mas se apegam ao dedo. E isso é muito complicado, porque a chupeta ainda a gente consegue tirar até certa idade. Sim. A mãe acaba tirando, claro que às vezes de forma meio traumática para a criança, mas consegue remover. Agora o dedo é mais complicado, ela acaba às vezes se estendendo por mais idade, chupando o dedo, né? Porque ele é uma coisa que está ali, então é um vício. Isso, então é bem complicado, assim. Uhum. Mas ele causa as mesmas alterações, né? É bem difícil também. São todos, no caso, se aplicam a reflexos negativos, né? Desde a chupeta, a mamadeira, o dedo. Isso. Se não cuidado, né? Se não tratado, pode vir a trazer reflexos. Claro que de forma assim, a gente tem que destacar também que tem que ser dependendo muito do tempo que é utilizado, da intensidade que é feito, né? Sim. Então, geralmente ele causa, né, problemas. Algumas vezes ele pode não causar, porque foi utilizado por um curto período de tempo. Por isso que é importante a gente destacar a parte da chupeta. Se for removida até uns 2 anos, 3 anos de idade, né, a gente já consegue ver que a arcada começa a voltar sozinha. Ela começa como se fosse uma correção. Então ela já faz automaticamente uma correção. Sim. E ele entra na fase de crescimento, fase adolescente, adulto, já com uma arcada certa, vamos dizer assim. Se continua com o uso do bico ou do dedo, aquela arcada ela não vai conseguir voltar sozinha. E depois ele vai precisar de tratamento. E quais seriam os tratamentos indicados nesses casos? Bom, o tratamento, se não for removido até certa idade, né, que vai manter aquela mordida aberta, uma alteração que vai ter ali na criança, a gente tem que fazer o uso de aparelho. Muitas vezes, enquanto ainda é criança, a gente usa aparelhos ortopédicos. Além dos ortodônticos, a gente ainda usa ortopédicos, que a gente diz que são expansores da maxila, né? Aparelho fixo mesmo, a colagem junto com elásticos. Então ele tem um tratamento, só que são casos assim mais difíceis de corrigir. A gente tem bastante dificuldade para corrigir essas mordidas abertas, né? São casos assim que a gente observa que mesmo a gente conseguindo fechar, conseguindo arrumar, depois de certo tempo que o paciente está sem o aparelho, ela pode ter uma recidiva, ela pode voltar a abrir de novo. Sim. Porque ele já teve aquela alteração na parte esquelética, então isso é mais complicado um pouco de corrigir. Neste
Este caso, então, que está aparecendo na câmera, ele se aplica a isso que você está falando, a gente fez né? a correção, isso. É um caso que foi tratado no meu consultório, né? A gente conseguiu fechar a mordida, ele foi um paciente já em fase de crescimento, ele iniciou com 14 anos o tratamento. Eu encaminhei ele para uma fonoaudióloga, isso é importante a gente destacar. Justamente, eu ia te perguntar isso, né? Em qual momento que está associado, né, o processo também da fonoaudiologia em relação à ortodontia, né? A gente consegue ligar todas as áreas, né? A gente liga desde a psicologia, né, com a parte emocional e junto com a fonoaudiologia. Porque com a mordida aberta, a criança acaba não conseguindo deglutir de forma correta, ela acaba posicionando a língua, projetando ela para frente para poder fechar e fazer a deglutição. Isso. Então, assim, o paciente fechando aquilo ali, ele tem que aprender novamente a engolir, a deglutir e a falar. A gente tem palavras que a gente usa o céu da boca, em contato. E ele, com a mordida aberta, para sair o fonema, ele acaba colocando a língua e projetando ela. Então, a língua está acostumada a toda a vida se projetar. Sim. Então, se a gente não faz um tratamento adequado junto com a fono, depois de muito tempo, ele pode voltar a abrir justamente por isso. A língua acaba forçando toda a vida lá na frente e sem o aparelho volta a abrir a mordida. Por isso que é importante, então, reeducar, né? Isso, a gente tem que fazer um tratamento conjunto. Tá, né? certo. E esse tratamento, no caso, ele demora quanto tempo? Qual é o prazo dele para que ele tivesse a correção completa? Depende muito. Depende muito de cada caso é um caso. Isso. Então, a gente, às vezes, coloca o aparelho já adolescente, às vezes coloca em paciente quando ainda é criança, e às vezes eles vêm fazer a correção, eles procuram quando já são adultos, né? Então isso vai depender muito. Em adultos geralmente é um tratamento mais longo. E né? eu te perguntar, é mais difícil o resultado? É mais demorado? É bem mais complicado. Tem assim uma estimativa de prazo, assim, de tempo? Depende muito. E assim, alguns casos, dependendo da gravidade, em paciente adulto, a gente não consegue mais corrigir com o aparelho. Aí teria que ser uma outra forma de tratamento. Aí a outra forma seria o quê? Uma cirurgia, que a gente chama de cirurgia ortognática. Então, muitos pacientes, às vezes, que têm essa alteração, que não corrige com o aparelho, tem que passar pela cirurgia. Só que ela é uma cirurgia complicada, ela é nível hospitalar, né? Então, assim, o ideal é o quê? Tentar prevenir. Certo. Por isso que a gente tá aqui hoje reeducando, né? O pessoal ensinar. De casa, passando as dicas aí para que não aconteça esses reflexos negativos. Porque ela é bem complicada. É um caso dos mais complicados que a gente tem de correção de aparelhos, é a mordida aberta pelo bico, pelo dedo. Existe uma idade certa para o início desse tratamento? Enquanto ele tiver com a dentadura ainda decídua, né, que a gente diz os dentes de leite, a gente acaba não utilizando ainda, né, a gente espera trocar. A partir do momento que já inicia a dentadura mista, que é junto permanentes, já irrupcionados, que a gente chama, né, então a gente já pode começar a intervir. O ideal é o quanto antes, a gente não pode deixar passar a fase de crescimento, virar paciente adulto, que aí complica bastante. Eu já vi casos, né, de crianças que não têm todos os dentes permanentes e trocou alguns, mas que alguns deles são de leite e elas já usam um aparelho. É bom isso? É ruim? Tem algum fator que pode vir prejudicar? Sim, não, depende muito do caso. Depende muito do tipo de aparelho. Se são aparelhos ortopédicos, a gente já usa bem criança ainda, a gente já começa antes, então depende muito. A gente tem que estudar muito bem, ver cada caso é um caso diferente, então a gente estuda todos e aí determina, né, quando que seria a melhor época. Às vezes a gente espera, né, diz para os pais, não, vamos esperar mais um pouquinho, que essa alteração não é tão grave, a gente consegue corrigir com fixo. Às vezes a gente vê que tem que já intervir, então no momento que chega no consultório a gente já vai encaminhar para fazer o uso. Doutora, a mordida cruzada também é consequência dos hábitos bucais deletérios? Ela também é uma consequência, além da mordida aberta, que a gente observa, pode ser anterior, um pouco lateral, a gente tem a mordida cruzada. Explica um pouquinho pra gente como é que é essa mordida cruzada. A mordida cruzada, então, o que seria? Os superiores, a gente tem que ocluir eles pra fora e os inferiores por dentro. Então, na mordida cruzada, a gente observa que fica ao contrário. Superior por dentro e inferior por fora. Então, a gente vê que a relação está toda alterada ali. E isso também é uma consequência de um hábito bucal.
dentre vários que tem. Certo. E eu consigo corrigir ele com o uso do aparelho, então? Isso, a gente usa geralmente um aparelho ortopédico, né? Que a gente faz o quê? A gente tem que fazer a separação mesmo dos ossos, por isso que a gente diz que é um aparelho mais ortopédico. A gente mexe com maxilares, a parte óssea, a gente faz uma disjunção com o aparelho, aquele aparelho que se usa no céu da boca, né? Que geralmente é bem comum, a gente utiliza bastante. Então esse aparelho, ele é para abrir e poder descruzar a mordida. Que interessante, né? Doutora, e todas as pessoas devem usar aparelho? Não, depende muito do caso. Tem pessoas que têm as relações, né, que a gente diz superior e inferior já corretas, então não precisam utilizar. Mas o ideal é fazer uma visita ao dentista, perguntar se ele precisa, né, utilizar, fazer o questionamento, ver se vai ser necessário, né? Tem casos que não e tem casos, como a grande maioria, a gente tem muita diferença, então a gente acaba tendo que colocar. E por que quando a pessoa vai ficando mais velha, os dentes vão modificando? Isso também daí é necessário a correção através do aparelho? Tem muitos pacientes adultos hoje em dia, até idosos já, que vêm procurar. Antigamente era mais difícil, porque pacientes idosos geralmente não tinham mais os dentes, daí né? usavam prótese, né? Isso. Hoje em dia já é mais comum, com todas as informações que a gente tem, a população ela tá há mais tempo com dente em boca, já tem esse cuidado. Então é muito comum a procura de pacientes mais adultos e idosos para utilizar o aparelho. Certo. Muito interessante então. Doutora, foi um prazer tê-la aqui no Top Saúde TV. Tu tens algum contato para passar para os telespectadores, caso eles queiram falar com você, né? Sim, aqui em Araranguá eu atendo, tenho um consultório no Mato Alto, no bairro Mato Alto, né? Sim. Próximo à UFSC, a rua Pedro João Pereira, a continuação com a 7, então qualquer dúvida, às vezes, que alguém tiver algum questionamento, quiser fazer alguma avaliação, então... pode chegar lá. Isso. E tens algum telefone de contato? Tenho, é o 3524-4868. 3524-4868. Isso. Então tá. Amigos, aguardo vocês na próxima edição do Top Saúde TV. Atendimento humanizado, tecnologia avançada, serviços exclusivos e profissionais qualificados. São João Batista, o hospital que é referência em todo o sul do estado. Localizado em Criciúma, a instituição é muito procurada por pacientes de diversos municípios catarinenses e também de cidades do norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, quem procura excelência na saúde, procura o São João Batista. O hospital está em constante renovação para cumprir com o compromisso de prestar serviços com qualidade, humanidade e ética, priorizando a satisfação e a eficácia na recuperação dos pacientes. Investimento em tecnologia é a expressão de ordem no São João Batista. Todos os setores acompanham a evolução tecnológica por meio da aquisição de equipamentos, da capacitação profissional e da implantação de novos métodos. O tratamento dado aos pacientes segue princípios éticos e humanitários, garantindo o respeito à individualidade e à sua privacidade. As acomodações são climatizadas e possibilitam total conforto aos pacientes. Para o São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Por tudo isso, somos referência no sul do estado. Hospital São João Batista. Cuidamos de você.
A Naturalis disponibiliza a você produtos de qualidade que deixarão o seu dia a dia mais saudável. Uma grande variedade de grãos, biscoitos integrais, farinhas, temperos, produtos orgânicos e chás. Oferecemos também uma variedade de produtos para auxiliar na redução de peso com saúde, como chá verde, chia, óleo de coco e chás solúveis. Agora, a Naturalis também conta com a linha de suplementos nutricionais, com uma grande variedade de produtos da marca Vitafor. Qualidade e eficácia em nutrição clínica e esportiva. Viva com mais saúde. Viva Naturalis!